experiência do cliente é isto que está em jogo, tanto por parte das operadoras de telecomunicações, quanto dos provedores de internet. E para focar no usuário final, seja ele residencial ou empresarial, as operadoras e os provedores têm contado com grandes operadoras de redes neutras, como é o caso da IHS. E aqui do meu lado está o André Ituaçu, que é CEO, e o Rafael Podestá, que é CRO, ambos da IHS Latam. Rafael, vou começar com você. A gente sabe que a companhia vem aí de uma junção. Qual é o momento hoje da IHS? Hoje a IHS está presente em diversos mercados aí, mercados emergentes, focado em infraestrutura neutra para mercados emergentes, tanto na África quanto aqui na América do Sul. A gente tem mais ou menos 39 mil torres espalhadas aí em todos esses mercados, uma rede super extensa de fibra ótica aqui no Brasil. E a gente está num momento de um mercado super interessante aqui no Brasil, crescendo, as operadoras demandando cada vez mais infraestrutura, e a gente está aqui para ajudar nesse desenvolvimento de novas infraestruturas compartilhadas para facilitar um pouco a vida e os investimentos das operadoras. E aí, nisso, estamos falando tanto das redes fixas como móveis. Eu abri aqui a entrevista falando da experiência do cliente. Como que está esse mercado hoje? Qual é a adoção por parte das operadoras e dos ISPs das redes neutras? Então, deixa eu voltar um pouquinho, né? Porque a nossa estratégia, na verdade, ela é focada em cada vez mais a gente melhorar a experiência do cliente de todas as operadoras, né? Então a IHS começou como uma empresa de infraestrutura física, né? Construindo torres para as redes celulares. A gente entendeu que no momento certo a gente deveria ter um investimento em rede de fibra ótica para garantir a qualidade da conexão, principalmente com a vinda do 5G. Então a gente fez o movimento, né, junto com a TIM, de criar a iSystems, né, e criar uma nossa rede de fibra para atender também as nossas torres, não só as residências dos usuários, mas também as nossas torres, né, trazendo a sinergia para o nosso grupo. E aí, a partir daí, agora, a gente está cada vez mais investindo em prover soluções de qualidade, de experiência de cliente para as operadoras, otimizando, como o Rafael falou, otimizando os investimentos das operadoras naquilo que é comum a todo mundo, né? Aquilo que não é o diferencial competitivo de cada operadora. Então a gente se posiciona exatamente nesse mercado, né? Então cada vez mais a gente vê que a conectividade ela passa a ser algo mais básico, mas cada vez mais a gente precisa subir no nível de serviço para oferecer essa experiência do cliente cada vez mais otimizada. E esse subir o nível do cliente inclui também soluções de IoT, de cidades inteligentes? Quais são as novas soluções que vocês têm visto que o mercado está demandando? Hoje toda a base de toda essa conectividade, a gente precisa da infraestrutura. A gente brinca da base, mas não tem uma antena de IoT que não está pendurada numa torre ou que está pendurada num poste. Não tem uma conexão que não está dependendo de um cabo de fibra ótica ou de um líquido de micro-ondas, de tudo isso que depende de uma infraestrutura base. Tudo que a gente tem trabalhado é como é que a gente garante que essa infraestrutura base exista e ela vai ser compartilhada por todas as redes. Uma rede nova de IoT está sendo pendurada em muitas torres de rede móvel tradicional, que tem lá antena de 3G, de 4G, 5G, estamos colocando a IoT junto, estamos entrando nisso em coberturas indoor para garantir a experiência do cliente no final. Então todas essas soluções novas criam uma base que possibilita que todas essas operadoras gerem novos negócios para o cliente final. E cada vez mais a gente vê que assim, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente está falando de ter uma homogeneidade de conexão, né? Você não pode ter uma cidade inteligente que ela só funciona num bairro, né? Então, quando a gente fala da nossa rede de fibra, da nossa rede celular, é exatamente para isso, é para sustentar que a gente tenha conectividade ampla e diversificada e espalhada numa cidade para garantir que a gente consiga, de fato, ter uma cidade inteligente e aí a gente consiga ter, né, IoT, né, a gente consiga ter devices conectados, a gente consiga ter o carro conectado e assim por diante. E André, você falou do carro conectado, né? Estamos aqui no FutureCon que olha tendências. O que vocês observam que as operadoras e os provedores vão demandar, vocês vão pedir de vocês para os próximos anos? O que vem aí de tendência? Então, eu acho que cada vez mais, né, a gente fala muito de data center, né? E cada vez mais a gente fala de edge data center. E o edge data center nada mais é do que o que a gente faz, porque é uma infraestrutura física conectada por uma fibra ótica. Isso é o nosso DNA, né? Fazer uma infraestrutura conectada por uma fibra ótica. E aí a gente começa a levar processamento, seja ele do que for, né, para perto dos usuários. Então a gente reduz latência, a gente melhora a experiência do cliente, a experiência do usuário, seja para o mercado B2C, seja para o mercado B2B. Então eu acho que cada vez mais o que o mercado vai demandar é isso,
é uma experiência de qualidade, né, para a gente prover novas soluções através da conectividade, que passa a ser básica, né, mas usando a nossa infraestrutura, seja uma infraestrutura física, seja uma infraestrutura de internet compartilhada pela fibra. Um ponto interessante é que acho que vocês devem estar começando a ver que cada vez mais o mercado automotivo e de telecom estão se fundindo, né? Cada vez mais a gente vai em feiras de telecom e está cheio de carro exposto, ou a gente vai em feiras de carro e está todo mundo falando sobre a conectividade do carro e como é que a gente garante que isso funcione. E todo esse mercado, a gente tem visto muito, a gente acabou de voltar da China numa feira e a gente está vendo muito um mercado de telecom voltado em como ele não vai atender só mais os devices de todo mundo, mas os carros, os futuros carros voadores, drones, como é que a gente vai garantir que as redes de celular não estão... Hoje elas são apontadas para o chão e a gente já está começando a fazer designs de rede que elas são apontadas para cima para garantir que um drone vai ter conectividade, que um carro vai ter conectividade. Imagina um carro autônomo dentro de um túnel sem sinal. Então toda a infraestrutura de telecom está se voltando não só apenas para focar no usuário final que está com o celular na mão, mas para todos esses devices, carros, drones, etc. E isso traz uma oportunidade também para o usuário final, que é a oportunidade de redução de custo da tecnologia, né? Porque cada vez que a gente tira o processamento dos devices, seja do telefone, seja de uma câmera, seja de um computador, seja de um carro, a gente reduz o preço desse device para o usuário final. Então, por exemplo, a gente já vê hoje, antigamente a gente tinha câmeras com AI, né? Hoje você tem câmeras IP sem AI, sem inteligência artificial, e essa inteligência artificial está na nuvem, né? Por quê? Porque você consegue garantir latência, você consegue garantir um processamento em tempo real, que traz credibilidade para aquilo que está sendo feito pela câmera, mas sem o processamento estar nela. E aí você passa a ter câmeras muito mais baratas. O mesmo você pode falar de devices, de computadores. Cada vez mais você consegue ter hoje uma tela na sua casa que ela vira um computador se você botar meramente um teclado. Por quê? Porque o processamento computacional pode estar num Edge Data Center, né? Você tem memória, processamento, não sei o que, tudo num Edge Data Center. Você reduz o custo desse computador na casa do cliente. Então esse é o nosso objetivo, é otimizar o custo das operadoras e reduzir o custo para os clientes. Perfeito, muitíssimo obrigada pela presença aqui na 30ª edição do FutureCon. Excelente, super obrigado, um prazer participar aqui com vocês sempre. Muito obrigado. E fiquem ligados em todas as novidades desta que é a 30ª edição do FutureCon. Acesse as nossas plataformas digitais.